Agora, eu confesso a vocês que eu muitas vezes eu tenho pouca energia para as discussões cotidianas da política. Faz parte do meu trabalho como jornalista, nem todo dia nós temos assuntos, digamos assim, bombásticos e duradouros, mas esse caso especificamente, esse projeto que nós estamos discutindo, talvez seja o projeto mais importante que eu tenha visto, muito mais importante que reforma da Previdência. Estamos falando de um projeto que é um projeto de sobrevivência da democracia, né? Se esse projeto passa, como vocês estavam falando bem aí, nós não teremos mais fenômenos comunícolas, claro, como tantos outros deputados que surgiram, Carla Zambelli e outros deputados que surgiram pelas redes sociais, mas até o próprio Bolsonaro. Bolsonaro foi um fenômeno das redes sociais. Veja, eu tenho um curso de política e numa das aulas eu procuro quando foi que a esquerda começou a falar em regulação das redes sociais. Porque lembrem, a esquerda em 2008, com Barack Obama nos Estados Unidos, ela era campeã das redes sociais. E até o fenômeno do Donald Trump, todos os políticos do Partido Democrata e, consequentemente, da esquerda, diziam que as redes sociais eram o lugar da liberdade. O Barack Obama tem uma frase dele dizendo que as redes sociais são as novas praças públicas onde as pessoas discutem. Bastou o Donald Trump vencer, ou o Bolsonaro no Brasil, que a esquerda passou a ficar apavorada com as redes sociais. Porque eles perderam o controle da fala. Então, sim, nós perdemos fenômenos como Nicolas, como Bolsonaro, mas com esse projeto, nós não teremos jornalistas como Paulo Figueiredo, como Rodrigo Constantino e tantos outros que nós temos, inclusive, aqui no Braddock. Mas não é só isso. Nós também, caso esse projeto passe, nós temos a Dona Maria, a tia do Zap, todas as tias do Zap, à mercê de um governo truculento. Não acredita em mim? Veja a situação da China, que tem uma legislação muito parecida com essa. Então, veja, olha, reparem, vocês têm 2 deputados aqui que disseram uma coisa que eu ouvi conversando com quase todos os deputados, e por ofício eu converso com muitos deputados e senadores ao longo do dia. Quase todos os deputados estavam me dizendo isso. Que, inclusive o presidente Arthur Lira não disse a mim, mas disse a um dos deputados com quem eu conversei, que ele colocou esse projeto para votar porque se eles não aprovarem algo relacionado à regulação das redes sociais, o STF vai legislar na canetada. Mas olha a situação em que nós vivemos. Olha a situação em que nós vivemos. O primeiro dos poderes, que é o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, a casa dos nossos representantes, os representantes do povo, tem medo do Supremo Tribunal Federal legislando. É isso que se chama democracia? O Alexandre de Moraes vai à Casa dos Representantes do Povo, um burocrata que não teve um diabo de um voto, cuja opinião sobre qualquer assunto é absolutamente irrelevante. Eu sempre digo isso, a opinião do Alexandre de Moraes sobre regulação das redes sociais é absolutamente irrelevante. A minha opinião é relevante. Por quê? Porque eu sou pago para dar minha opinião. Alexandre de Moraes é pago para dar sentença, com base na lei existente feita pelos nossos legisladores. Não reconheço o mandato de deputado Alexandre de Moraes. Não reconheço o mandato de senador Alexandre de Moraes. É deputado por que partido? É senador por que estado? Mas veja, o Alexandre de Moraes vai à casa e ele dá uma sugestão de legislação. E se essa legislação, se essa sugestão dele não for seguida, ele vai lá e faz na canetada. Ou seja, é uma oferta que não pode ser recusada. Vocês lembram dessa frase? Eu vou fazer a eles uma oferta que eles não podem recusar? Para os mais novos, ou que não gostam de cinema ou de literatura, é a frase do poderoso chefão, do Mário Puzo. Oferta que não pode ser recusada é procedimento de mafioso. Não tem outro nome para isso. Os deputados devem rejeitar esse PL do Alessandro Vieira,
que veio do Senado. Não importa o conteúdo e a modificação que ele sofra na casa, porque ele é absolutamente irrelevante. Vocês estão vendo que eu não estou aqui discutindo quais foram as mudanças que o PL sofreu ou que não sofreu? Não estou discutindo porque elas são irrelevantes. Se, ao chegar no Senado, todas elas podem ser incluídas e algo mais, o que for discutido na casa é irrelevante. A única posição que a Câmara dos Deputados pode adotar nesse projeto é rejeitá-lo. Não importa o que venha. Vocês devem, como deputados, aprovar o projeto de vocês. E há outras boas iniciativas na Câmara dos Deputados nesse sentido. Vocês precisam aumentar as liberdades das pessoas nas redes sociais. Tem legislação, eu discordo no sentido que não precisa de legislação. Tem legislação para ser feita no Brasil nas redes sociais, sim. Aumentando as liberdades dos indivíduos. Impedindo as plataformas de tirarem os indivíduos pelas suas opiniões. Impedindo o Supremo Tribunal Federal de tornar a rede social, de tomar a rede social dos cidadãos, tomar a rede social até dos senhores deputados. No início dessa legislatura nós tínhamos 10 deputados sem redes sociais. Inclusive a mulher mais votada do Brasil e o homem mais votado do Brasil. É claro que isso já está na nossa Constituição, mas uma vez que o Supremo Tribunal Federal gosta de interpretações criativas da Constituição, isso deve estar expresso na lei. E os senhores deputados têm a obrigação de defender as nossas liberdades. Está na hora do nosso Congresso deixar de se acovardar, em vez de ser pautado, ou melhor, chantageado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele deve passar a exercer o seu poder de freio e contrapeso aos abusos que se tornaram cotidianos no Brasil. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu falo isso como um jornalista que hoje, apesar da liberdade de expressão e liberdade de imprensa explicitamente protegidas pela Constituição brasileira, eu hoje estou censurado nas minhas redes sociais no Brasil, apenas no Brasil, por ordem do Alexandre de Moraes. Porque o Brasil passou, graças à tirania do Supremo Tribunal Federal, a ter uma intranet do Xandão. Um sistema parecido com a China, parecido com Cuba, parecido com a Coreia do Norte, parecido com a Venezuela, onde o cidadão brasileiro... Eu não estou bloqueado aqui nos Estados Unidos. Se você entrar no meu Instagram, no meu Twitter, no meu YouTube, aqui nos Estados Unidos, você vai acessar tudo. Mas o Brasil hoje não tem mais uma internet livre. Não tem. Aqui nos Estados Unidos eu tenho a proteção da primeira emenda. Então, em vez dos deputados ficarem se contentando com melhorou um pouquinho o projeto, o relatório, melhorou, piorou, não sei o quê, eles devem rejeitar e exercerem o seu papel. Os senhores são donos do primeiro poder, o poder que emana do povo. Os senhores são representantes do povo. Não deveriam ser objeto de chantagens de burocratas não eleitos. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem inclusive trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, a gente não vai parar. Obrigado.